Olá, amigos do programa Business RS. No programa de hoje, um papo super especial com o coach executivo, analista comportamental, DISC e fundador da Sociedade Gaúcha de Liderança, empresa especializada no desenvolvimento de líderes. Vou falar hoje com Kleber Cadini. Para aquecermos o tema, vamos ao quadro Entrando no Assunto. A palavra liderança sempre esteve entre as mais debatidas no mundo corporativo pela sua óbvia importância. Porém, em tempos de mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, ganhou outros contornos e uma nova preocupação. Será que os líderes estão preparados, ou ao menos se preparando para essa realidade? Como conciliar as necessidades de curtíssimo prazo das empresas com a inovação e novos modelos de negócios tão necessários aos cenários de médio prazo? Outra pergunta sempre presente nos debates sobre liderança é: qualquer um pode desenvolver as características de liderança? Se auto-intitular líder não é o bastante para contagiar todos à sua volta, convencê-los a trabalhar em prol de um objetivo em comum. Em 2018, a Companhia de Talentos realizou a 17ª edição da pesquisa Carreira dos Sonhos, que constatou que dos 88 mil brasileiros entrevistados, somente 54% confiam em seus CEOs e líderes. Este estudo, que é um dos maiores da América Latina, apontou a necessidade de se qualificar e promover um novo modelo de liderança frente às necessidades da indústria 4.0. A mesma pesquisa ainda apontou que 79% dos jovens acreditam que precisam mudar a disposição hierárquica dentro das companhias, visando engajar, incluir e qualificar o profissional que está chegando ao mercado. Este estudo, frente ao cenário que estamos presenciando, salienta a necessidade de se redesenhar a figura do líder, que hoje deve apresentar um propósito e uma razão, e principalmente humanidade aos seus comandados, acima de qualquer compensação financeira ou profissional. Esta desconstrução da figura do líder, como exemplo e voz uníssona dentro das empresas, passa pelo conflito geracional existente dentro das mesmas. Tudo isso é extremamente proveitoso para que as organizações e o mercado de trabalho possam se tornar um lugar saudável para todos os profissionais. Pensando nisso, o programa de hoje irá debater o novo momento do líder no Brasil e no mundo. Vem conosco falar de negócios. Ele é coach executivo, analista comportamental DISC e fundador da Sociedade Gaúcha de Liderança, SGL, empresa especializada no desenvolvimento de lideranças. O programa Business RS de hoje tem o prazer de apresentar Kleber Cadini. Kleber, muito obrigado pela tua vinda, por ter aceito o nosso convite. Gostaria que tu contasse um pouco a tua história, o que fez você focar no desenvolvimento de lideranças. Na minha opinião, hoje, o nosso querido Brasil vive uma crise de liderança, né, nas mais diversas esferas, política, empresarial, institucional, dentro de várias organizações. Esse assunto é fundamental. Bom, Ronald, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui nesse programa, onde venho acompanhando já há um bom tempo e é um programa de sucesso, e hoje estou aqui sendo entrevistado por ti. Para mim é uma honra isso, né? Estava do lado de lá, agora está do lado de cá. Né? Exatamente, exatamente. Como a vida, né, muda em poucos momentos. É verdade. Né? Mas assim, o que acontece? Para mim explicar um pouquinho a respeito de liderança,
é importante também eu contar como que isso surgiu na minha vida, né? Eu venho de um cargo técnico onde eu sou designer gráfico já há 20 anos, trabalhando dentro dessa linha, dando aulas em cima disso. E um dia eu tive a oportunidade de trabalhar na área de liderança e gestão. E quando eu tive essa oportunidade, vou dizer assim que eu senti muito medo, tremia as pernas com isso, porque era uma área totalmente diferente, era uma área que eu não tinha conhecimento, eu tinha um conhecimento técnico, mas não tinha um conhecimento de gestão, que a gente hoje usa esse termo na carreira Y, né? Sim. Ou a gente vai para o lado da especialização, ou a gente vai para o lado da gestão. Perfeito. E quando surgiu isso para mim, foi um desafio muito grande. Simplesmente eu trabalhava com colegas meus e agora eu tinha que liderá-los. E eu comecei a buscar incansavelmente essa parte de liderança. E eu pude encontrar muitos desafios no meio desse caminho. Um dos desafios que alguns autores falam sobre isso é que liderança é a arte de influenciar as pessoas, né? E como que você... Que, diga-se de passagem, é a definição que eu mais gosto. E eu tenho 30 anos também de bagagem nessa área. Exatamente, mas e como você vai influenciar as pessoas? Como vocês vai fazer com que elas saiam daquele estado que elas estejam e te acompanhem ou sigam aquilo que tu está falando para elas? Então esse foi um grande desafio para mim. E nesses 7 anos que eu trabalho hoje com liderança, eu pude encontrar os mais diversos perfis de pessoas, porque eu trabalho justamente com um perfil técnico, com profissionais que dão aula dentro da área de TI. Então, o comportamento dessas pessoas são muito diferentes no momento de dar aula e no momento de trabalho. Perfeito. Então, eu tive que fazer o quê? Eu tive que ir contornando, ensinando, auxiliando, até que eles tivessem o know-how, não digo que o know-how em termos técnicos, mas sim a forma de eles se expressarem na frente de uma sala de aula, à frente dos alunos, e como eles conseguirem dar aula com excelência. Então, para mim, isso foi um grande desafio. E buscando, o que eu venho buscando até hoje, eu pude encontrar esses desafios, mas também eu pude encontrar os caminhos. Esses caminhos que eu chamo de capacidades e os desafios que a liderança traz. Então, quando a gente fala em liderança, muitas vezes a gente acredita que liderança é somente a arte de influenciar. Eu trago isso, como você falou, com um conceito muito bom, e é verdade, não é errado esse conceito, mas como conhecimento, ele vem se difundindo ao longo dos anos e vem mudando toda hora, a liderança também ela vem mudando. Deixa eu dar um dado, né, para o nosso telespectador, e que liderança é uma das palavras que tem o maior número de buscas no Google. Se não me falha a memória, pesquisei há uns 3 meses atrás, tinha 45 milhões e 400 mil palavras sobre liderança. Imagino. E a liderança, ela vem do latim, que é autoritários, né, que significa autoridade de mandar, e ela se difundiu muito nos Estados Unidos com a palavra de líder, leader, né, seria de líder e depois leadership, de liderança, né? E isso não é uma coisa de agora. Se a gente for buscar um pouquinho no passado, a gente analisa lá em 1950, a moda era o quê? Era a chefia com os seus liderados, ou seja, o líder com os seus liderados. Então era esse engajamento de os chefes tentarem trabalhar com os seus liderados. Na verdade, deixa eu te ajudar um pouco, toda a estrutura da liderança, na verdade, ela nasceu da guerra, né? Exato. Então, toda a estrutura hierárquica que as companhias absorveram ao longo do tempo foi originada nas Forças Armadas. E aí depois, com o tempo, veio se desenvolvendo, né? Até chegar ao que nós temos hoje. Exatamente. E não tem outro lugar melhor para mostrar a liderança que é Forças Armadas, né? Exatamente. Lá, se não faz, é cadeia, né? Digamos assim, né? E depois a gente teve uma onda que foi ali em 1990, se não me falha a memória, que é o chamado de TIL, que é treinamento experimental ao ar livre, muito a moda entre as empresas de tirar o funcionário do ambiente de trabalho. Aqui no Brasil é conhecido como TEAL, né? TEAL, Isso. TEAL, né? Que foi a moda onde as empresas tiraram os funcionários de dentro das organizações, levaram para ambientes externos, justamente para trabalhar engajamento, trabalhar a liderança, trabalhar o coleguismo e assim vai indo, né? E a gente foi vendo que isso foi se difundindo cada vez mais. E a liderança vem sendo... Hoje a palavra liderança ou líder, ele tem uma força enorme dentro das organizações. Perfeito. Né? Quais as características hoje
tu, né, como um especialista nessa área e um estudioso nessa área, tu acredita que um líder tem que ter diante, né, toda essa situação complexa que nós vivemos hoje dentro das empresas? Olha, Ronald, o que eu posso dizer para ti a questão de liderança? Tanto agora como uma característica do líder do futuro, eu digo que ele tem que ser um conector de pessoas. Ele tem que fazer conexões com pessoas. Porque cada vez mais a tecnologia vem entrando e cada vez mais as pessoas vêm se afastando. Então esse líder ele precisa ser um conector de pessoas, aonde ele vai pegar os propósitos de vida de cada liderado, cada pessoa que está dentro da organização e trazer com os mesmos propósitos que a organização busca através desses liderados. Então ele precisa ser um conector, né? Conexão de pessoas, que eu digo, um conector de pessoas. Essa é uma das principais características do líder de hoje. Fora outras que ele precisa ser resiliente, ter uma visão de futuro, empreendedorismo, né? E isso é importante, que eu tenho um dado para passar, que é da The Conference de Nova York, dos Estados Unidos, que ele mostra que fizeram uma pesquisa e perguntaram qual seria a parte mais ruim dentro de uma empresa para ser trabalhada. E 64% falaram que são líderes despreparados. O que a gente mais tem hoje dentro de empresas é líderes despreparados. E até um ponto que eu queria falar, no livro eu comento sobre isso, dessa transição, né? Que às vezes pelo fato de você ter um conhecimento, o fato de você ter um trabalho bem feito, todo mundo acredita que você possa ser um líder também pelo trabalho que você está desempenhando. E isso acontece muito dentro das organizações, não digo em todas, mas isso é um fato concreto que muitas empresas analisam da seguinte forma: perdi um ótimo técnico e ganhei um péssimo líder. Essa aí já virou até clichê quase, né? Porque é uma verdade absoluta dentro das empresas, né? Porque todo mundo pensa que liderança é longevidade. Não é. Liderança não é longevidade. Uma pessoa pode ter 20 anos com a empresa dele, mas ele não pode ser, talvez ele não seja um líder exemplar. Liderança tem a ver com intensidade. E quanto mais tu se dedica, mais tu estuda, mais tu aplica, mais tu leva os teus liderados para outro nível, aí sim você se torna um líder eficaz. Perfeito. Kleber, nosso papo está ótimo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Lembrando que esse programa tem o patrocínio da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder de mercado em coaching desde 2016 e treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Voltamos já já. Venha fazer sua formação na Sociedade Gaúcha de Coaching.